Olá, bem-vindo ao canal Lenorvski. Eu sou o Leno e hoje eu vou te mostrar os materiais que eu uso para fazer as miniaturas. Eu vou falar sobre caneta, régua, tesoura, cola, vou falar sobre todos os materiais que eu uso, vou te dar algumas dicas importantes e espero que isso facilite a sua vida para fazer as miniaturas aqui no canal. Isso é para você que não tem ferramentas para trabalhar com madeira, que não tem espaço, que não pode fazer barulho, que mora em apartamento ou tem problemas respiratórios. O que? Você tem as ferramentas, você tem espaço, você não tem problemas para trabalhar com madeira? Então não se preocupe, porque em breve eu vou mostrar aqui no canal como fazer as miniaturas com madeira. Então aguarde. Ô Júlia, bota intro. Quando eu disser, tu bota intro. Então aguarde. Não, eu falei aguarde pro pessoal de casa. Então vamos fazer assim, bota intro quando disser já. Jacaré, jaca, jabuticaba. Então tá, pessoal, vamos ver agora como fazer uma miniatura de papel. O material que a gente vai usar. Então o primeiro material é óbvio, a gente vai precisar de papel. Para fazer uma miniatura de papel cartão, a gente vai usar papel cartão na cor preta, para fazer a parte do chassi, as peças pretas e a cor desejada. No caso aqui, se você quiser fazer uma miniatura na cor branca, vai usar papel cartão na cor branca, óbvio. Então, papel cartão, e para imprimir os decalques são essas partes coloridas que vai colar na miniatura, os faróis, a sinaleira, a placa, os faroletes, essas coisas a gente chama de decalques, porque a gente não vai montar nada, só recortar e colar. Então aqui eu tenho, como exemplo, eu peguei aqui material da Scania Frontal. Então antes de mais nada, para fazer a miniatura é preciso baixar os arquivos, para poder imprimir. Então tem material aqui que já falei sobre como imprimir, como baixar e imprimir as miniaturas, como alterar o tamanho das mesmas. Eu deixei aqui o material na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá. Eu já imprimi aqui a minha Scania Frontal. Agora eu vou te mostrar os materiais necessários, as ferramentas para montar essa miniatura. Então vamos lá. O material que a gente vai usar é de fácil acesso, material que geralmente a gente tem em casa. Então eu já falei do papel. A tesoura é muito importante nessa parte porque vamos fazer bastante trabalho com ela. Pode ser uma tesoura simples, não precisa ser uma tesoura muito especial. Essa aqui está em torno de 10, 15 reais. Você compra uma tesoura boa que dá para o gasto. Quando você for cortar peças muito pequenas, a parte da tesoura que corta melhor é a parte aqui do final. Então quando você for cortar alguma coisa e a peça for muito pequena, por exemplo, aqui eu vou cortar a cabine. Essa parte aqui não é o caso de ser pequena, mas tem um limite que você tem que cortar. Quando chega nesse limite aqui, eu não posso passar, porque senão eu vou cortar a mais do que eu deveria. Então eu não posso usar essa parte final da tesoura aqui, que eu não tenho muito controle sobre ela. Qual é a dica? Eu deixo ela bem aberta e corto com essa parte aqui. Aqui eu tenho mais controle na tesoura, eu posso cortar com mais precisão, ok? Outra dica, quando você for cortar com a tesoura, tem uma parte aqui muito pequenininha. Essa calha, por exemplo, aqui da cabine, é uma abinha minúscula de 1 ou 2 milímetros. Então, para dobrar é um saco. É muito ruim para dobrar essa parte, porque ela é muito estreitinha. Então, o que a gente pode fazer? Se eu vou dobrar 1 ou 2 milímetros aqui no papel, apesar de já estar marcado com a caneta para facilitar a dobra, é difícil de dobrar. Então, qual é a dica? Quando você for cortar uma peça como essa, que precisa ser dobrada, e a dobra é muito pequena, então minha dica é cortar uma parte maior. Por exemplo, vamos supor que aqui é a dobra. Eu cortaria aqui a peça 2 milímetros da linha para fazer a dobra. Só que para facilitar a minha vida, eu vou cortar um espaço sobrando aqui. Por quê?
porque na hora que eu for dobrar ela, vai ser mais fácil. Muito mais fácil de dobrar. Depois que eu aprontei a peça que eu dobrei, aí sim. Aí a gente corta e deixa os 2 milímetros aqui. Vai ser muito mais fácil. E assim a peça vai ficar pronta, não vai dar tanto trabalho, ok? Qualquer outra aba que for estreitinha também e você vê que vai dar trabalho para dobrar depois, corta uma parte excedendo. Aqui, por exemplo, essa abinha aqui vai ter que dobrar depois. Essa aba da gabine vai ter que dobrar depois. Então, eu vou cortar, deixar uma parte sobrando, ok? Vou dobrar, depois eu vou montar a gabine, vou dobrar, deixar essa parte sobrando. Depois que eu dobrei, aí sim eu vou cortar o excedente. Vou cortar essa parte que sobrou, ok? Então a tesoura não tem muito mistério. É só cortar o papel. Agora vamos cortar para outro material. Já que a gente está com a caneta aqui, vamos falar da caneta. A caneta é muito útil também. A gente vai usar principalmente para marcar as dobras. Então as dobras, para facilitar a nossa vida, a gente vai marcar elas antes de mais nada, antes de recortar até. Vou pegar o meu molde e onde eu sei que eu vou dobrar, eu vou marcar com a caneta. Ok? Bem na linha, com auxílio de uma régua. Se a peça for curva, eu não vou poder usar a régua, aí vai ter que ser a mão livre mesmo. Caneta que eu uso é uma Bic preta, simples, ponta grossa. Agora, se você quiser fazer uma miniatura de tamanho menor, eu aconselho a usar uma escrita fina. A ponta fina é melhor daí, por ser um tamanho menor, ok? Essa caneta é legal que a gente pode usar ela, várias partes dela. Por exemplo, eu posso desmontar ela e usar essa tampinha aqui. Eu já fiz alguns vídeos aí no passado. Foi no vídeo da Mercedes 1620, se eu não me engano. Bom, uma dessas Mercedes. Eu usei no tanque dela, para fazer a tampinha do tanque, eu usei essa parte da caneta. Então depois que a caneta acabou a tinta, não joga fora. Pode usar essa pecinha aqui para fazer a tampa do tanque de combustível. Pode usar essa peça aqui para fazer a surdina, escapamento. Como? Você pode colocar ela um pouco acima de uma vela e moldar ela do formato que quiser. Esquenta a peça, não muito, senão vai queimar. Dá um calor nela com, pode ser uma vela, e ela vai amolecer um pouco. Aí você molda, cuidado para não se queimar. Você molda ela do formato que você quiser. Depois passa uma tinta e está pronto. Pode usar como surdina, entre outras coisas. Essa tampinha aqui também é muito útil na parte da colagem, porque quando você for colar, você precisa pressionar as abas. Então, nada melhor que uma peça de plástico para pressionar. Por quê? Porque o plástico não reage bem com a cola, não vai colar instantâneo. Se você usar um pedacinho de madeira, por exemplo, pode correr o risco de colar. A madeira cola muito bem com a cola branca. Então pode correr o risco de colar a madeira e você ter que danificar a miniatura na hora de tirar. O plástico já não tem esse problema, então pode usar também para auxiliar na colagem. Ok? Não jogue fora a caneta depois que acabar a tinta. Tem também o recurso de usar uma caneta que não escreve, uma caneta sem tinta, para marcar as dobras, caso você não queira que a tinta pegue no seu molde. Ok? Então vamos para a régua. A régua, de preferência, compra uma régua de acrílico, que você vai usar bastante para marcar as dobras. Isso vai gastando a régua. Se for uma régua, você vai pagar um pouco menos numa régua de baixa qualidade, não vai durar muito tempo. Vai ter que comprar outra régua em seguida. Então, aconselho para usar uma régua de 30 centímetros, e se você quiser e puder comprar uma maior, é bem útil uma de 50 centímetros. Por quê? Essas folhas de papel cartão, elas não vêm no tamanho A4. Algumas vêm, mas geralmente as que eu compro vêm em tamanho de folhas de cartolina. Então, se for esse o seu caso, é bom ter uma régua de 50 centímetros. Porque daí a gente pode marcar com facilidade aqui o tamanho de uma folha A4 nessa folha maior e depois recortar.
facilita bastante a vida. Essa régua pequena aqui é complicado você marcar as folhas aqui numa folha grande, dá muito mais trabalho. Então, se você puder, gaste um pouquinho mais, que vai facilitar a sua vida uma régua de 50, ok? Outra coisa importante, conforme você vai usando, vai sujando de tinta aqui, então é bom de vez em quando passar um papelzinho com álcool, paninho com álcool aqui, para deixar ela sempre limpa e para não manchar o seu desenho. E agora vamos falar, talvez o mais importante de todos os materiais, a cola. A cola é fundamental para fazer essa montagem da miniatura. Então a cola que eu uso é a cola branca, mas não é escolar. A cola que eu uso é a Cascorês. Ela é mais forte, o tempo de pega dela é menor. O que é o tempo de pega? É quando você passa a cola, junta as duas partes do papel, tem um tempo para secar. A cola escolar geralmente demora muito esse tempo, então você cola ali, tem que ficar esperando mais tempo, corre o risco de descolar. Então essa cola aqui, além de ser mais forte, ela cola melhor, o tempo dela de colagem é menor. Então eu utilizo a Cascorês, cola branca normal. A cola escolar também dá para usar, se você tiver mais paciência para esperar secar, dá para usar também, tranquilo. Mas aconselho a usar uma cola mais forte. Cola madeira também muito bem, então algumas partes a gente usa madeira e ela cola muito bem madeira. Não cola tão bem plástico. Então quando a gente faz a gabine e coloca plástico em volta, papel contact, por exemplo, aqui os decalques, eles foram colados em cima do plástico. Se eu puxar aqui, provavelmente vai sair com muita facilidade. Agora as partes em madeira aqui e em papel, se eu puxar aqui vai rasgar e vai sair com muita dificuldade. Outra ferramenta que eu uso aqui é o estilete também. Uma ferramenta, essa é a mais perigosa de usar, então aconselho a sempre um adulto usar essa ferramenta porque ela é perigosa. Então, o que a gente usa o estilete? Para cortar as janelas aqui, alguma outra parte que tiver que cortar, não é possível cortar com a tesoura, não tem como. Você pode até dobrar aqui a folha e cortar com a tesoura, só que você vai estragar a sua miniatura porque a dobra não vai sair mais, vai ficar marcado, vai ficar horrível, então não faça isso. Use o estilete para cortar as janelas e qualquer outra parte que precise desse tipo de corte. Agora cuidado, quando for usar o estilete, nunca use em direção à mão. Você vai segurar aqui o papel para cortar e vai cortar nessa direção, isso é um crime, não faça isso. Porque com muita facilidade o estilete pode escapar e fazer um corte feio. Então quando for segurar o papel para cortar, não deixe nada na reta, nada. Corte aqui nessa direção e deixe um espaço livre, nada do seu corpo aqui, nada que possa pegar o estilete. Outra coisa também, para não ter problema, coloque embaixo do papel uma madeira velha, um vidro, qualquer coisa, para proteger a bancada, a mesa, onde você for cortar. Isso é muito importante. Papelão é perigoso, pode atravessar o papelão e cortar a mesa, hein? Então, preste atenção nessa parte. Corte com alguma coisa protegendo embaixo e nada de deixar a mão no caminho, ok? O estilete também é muito útil para cortar madeira. Calma, não madeira muito grossa, palito de picolé. Essas coisas, quando você precisa de um acabamento, você precisa cortar um filete do palito, você pega a régua, marca com a caneta onde você quer cortar, coloca a régua em cima e passa o estilete. Vai cortar com facilidade e vai cortar retinho, ok? Nunca deixe o estilete pronto para o uso, sim, com a lâmina para fora. Quando você não estiver usando, recolha a lâmina, porque é muito fácil você esbarrar ou você esquecer ele aqui, bater, derrubar, vai cair no seu pé ainda, perigoso. Deixa ele sempre com a lâmina recolhida. É uma ferramenta boa, mas tem que saber usar. Ok, já falamos do papel, já falamos da cola, tesoura, caneta, todas as partes básicas. Agora, quando a gente faz uma miniatura dessa de papel, parece frágil. Parece que é tão frágil, mas estou apertando aqui, ela não cede. Tá bem firmezinha. Olha.
papel tá forte, hein? Por quê? Porque eu coloco proteção por dentro. Eu coloco um reforço. Geralmente, palito de picolé. Então, vamos a eles. Palito de picolé não é caro. Esse monte de palito aqui eu paguei pouco mais de R$2. Então tem vários formatos também. Tem palitos mais largos, palitos mais compridos. Então depende de onde você for comprar. Mas esse aqui resolve. Se você precisar, por exemplo, no chassi, você coloca vários e vai dar um reforço muito bom no chassi. Por dentro da cabine a gente pega, mede, corta e cola por dentro. Fica um reforço muito bom. Se você usar esse reforço por fora, por exemplo aqui na cabine, aqui no para-choque de trás, se você quiser reforçar, é melhor pintar ele de preto, para não ficar muito evidente a parte da madeira, né? Então você pode disfarçar ele um pouco pintando de preto. Como que você vai fazer isso? A melhor tinta que eu acho é a anilina. A anilina ela seca rápido e é bem fácil de preparar. Então vamos à anilina, vou te mostrar como é que se faz para preparar a anilina. Aqui a anilina que eu uso nesse vidro sujo, e ela faz uma sujeira mesmo. A anilina vem assim, potinho, então compre anilina na cor preta, você pode encontrar nas ferragens ou até nas papelarias. E aí você vai dissolver com álcool, de preferência álcool 92 graus, que ele é mais forte. Pode ser álcool 45, álcool mais diluído, pode ser, só que vai demorar mais para secar. Quando você for usar, então, para pintar os palitos, pintar a sua partezinha de madeira, vai sujar os dedos? Vai sujar os dedos. Então, para que isso não ocorra, usa um prendedor de roupas, coloca a peça ali dentro, depois que secou, coloca a outra parte e aí você pinta. Se for um álcool 92 graus, seca rápido, mas em todo caso, espere secar, depois trabalhe com a peça, ok? Fica muito melhor. Eu uso também para pintar as partes de madeira. Quando eu uso rodas de madeira nas miniaturas, eu sempre pinto com anilina preta. E qualquer outra parte que seja de madeira também, eu sempre gosto de pintar com anilina preta. É barato, é fácil de preparar e seca rápido. Só tome cuidado com a sujeira. Então é bom quando for usar anilina, coloca uma folha de jornal em cima da onde você for usar, que geralmente não dá problema. Outro material que eu gosto de usar também são os palitos de churrasco. Palitos de churrasco também não é muito caro. E eu uso para fazer geralmente o eixo aqui das miniaturas. Mas você tem que ter cuidado que os palitos de churrasco, nem todos, pode ver que eles não são muito retos. Quando for usar um palito para fazer o eixo, você coloca na bancada, um lugar reto, e veja se ele vai ter um bom desenvolvimento. Então, escolhe o melhorzinho para usar nas miniaturas, ok? Pode ser usado também para reforçar o chassi, não tem problema. Outro material que eu uso também, que eu já falei, é o papel contact. O papel contact é muito útil para proteger o papel e para dar aquele brilho característico de metal. Então, quando você for ver a miniatura, tem aquele brilho, é o papel contact. Dá um acabamento bem melhor na sua miniatura e protege também. Caso você esteja com a mão gordurosa, alguma sujeirinha, e você for manusear a miniatura, se for o papel normal sem papel contact, vai ficar marca e não sai mais, porque o papel absorve. Então, com essa proteção aqui, sua miniatura fica melhor, mais bonita, até contra a umidade ele protege. Então é muito útil o papel contact. Não tem muito mistério para aplicar, você só abre, tira o papel, deixa só o plástico e coloca a sua peça e deixa pressionando. Só tem que ter o cuidado de deixar o tempo suficiente pressionando. Porque se você colocar o papel contact e já for montar a sua miniatura, vai ficar algumas rugas inevitável. O papel contact não é tão fácil de trabalhar assim. Então, o que você faz para evitar? Você cola o papel contact, coloca a sua peça dentro de um livro, uma revista, um caderno, qualquer coisa. Coloque dentro e deixe pressionado por 1 dia, 2 dias. De preferência, coloque o caderno embaixo de alguma coisa pesada. Coloque o livro e coloque um monte de livro em cima.
deixa sob pressão. Ele gosta de ficar sob pressão, ok? Assim não vai ter problema. Outro material que eu uso, não é muito, eu uso pouco na miniatura, mas dá uma diferença. Estão vendo aqui os espelhos, os retrovisores aqui? Até parece um espelho de verdade, né? Para fazer esse efeito eu estou usando papel prateado. O papel prateado ele serve para essas partes como espelho e até as partes cromadas. Então aqui o símbolo da Mercedes. Eu uso também para fazer as faixas refletivas. Aqui nessa miniatura não tem, mas fica bem legal também. Certo, pessoal, os materiais, as ferramentas, era isso. Espero que isso seja muito útil para você fabricar a sua miniatura. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. E se não esclareceu, se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que vamos tentar resolver em seguida. Só lembrando, pessoal, se você quiser fazer reforço nas cabines aqui por dentro também com outro material, é possível e é aceitável, totalmente aceitável. Pode fazer de MDF, papelão ou qualquer outro material que você tiver. O importante é reforçar, ok? Ah, pessoal, as rodas. As rodas das miniaturas tem várias maneiras de fazer. Tem vários vídeos aqui que eu já mostrei como fazer rodas de miniatura. Pode fazer as rodas, inclusive, de jornal. Pode-se usar jornal para fazer as rodas. Eu uso jornal para fazer, geralmente, os eixos das miniaturas. Aqui a parte dos eixos, eu uso jornal para fazer o eixo e depois palito de churrasco por dentro, ok? Se você quiser usar jornal para fazer as rodas, também tem como. Pode fazer de madeira. E agora ultimamente eu estou usando até EVA. Então por enquanto são 3 materiais diferentes só para fazer as rodas. E eu sei que tem uma dúvida aí que muita gente está pensando: onde está o Volvo NH? Calma, pessoal, o Volvo NH está em andamento, está quase pronto. Eu só estou fazendo alguns ajustes e em seguida vai começar a montagem dessa fera aí. Não se preocupe, fiquem ligados que em breve vamos ter uma nova miniatura aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.